Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. Vamos começar a usar o livro, certo? Hoje, nós iremos começar o capítulo 1, certo? Do livro, sobre sistema de numeração. Então, para falar sobre sistema de numeração, começaremos a usar o livro a partir da página 104. Nessa página, nós temos o seguinte: necessidade histórica de números. Nesse caso, pessoal, há milhares de anos, quando a humanidade começou a domesticar animais, cultivar a terra, nossos antepassados começaram a criar maneiras de registrar que possuem ou trocavam, como faziam isto. É o caso aqui do pastor cuidando das suas ovelhas. Ele necessitava saber quantas ovelhas tinha ao começar o dia e quando terminava o dia, para saber e controlar as perdas e os ganhos. As perdas foram animais selvagens que caçavam as ovelhas e os ganhos quando nascia alguma ovelha. Então, nesse caso, a maneira simples para controlar a quantidade de animais de um rebanho, por exemplo, era associado cada animal a outro objeto menor de fácil manuseio, como pedrinhas. Ele levava o pastor um pequeno saco amarrado à sua cintura. O pastor de rebanho fazia essa associação, pegando uma pedrinha para cada animal que ia pastar. E ao final do dia fazia a correspondência inversa, ou seja, cada animal que retornava, ele retirava a pedrinha do montinho ou do saquinho que ele carregava. Dessa maneira, com a ideia de associação, um a um, isto é, uma pedrinha para cada animal, ele sabia se algum deles havia se perdido ou se juntado ao outro rebanho. Dependendo da região e da cultura, esse tipo de associação não era feito somente com pedrinhas, mas também com nós em cordas, talhos em ossos, marcas em pedaços de madeira e outros tipos de indicações, inclusive com os dedos das mãos. Entretanto, com o passar dos anos, percebeu que o agrupando quantidades, as contagens e as representações eram obtidas mais rapidamente, com maior precisão. Então, na página 105, nós vemos o seguinte: uso dos números. Nesse caso, com o tempo passamos a usar números para muito mais do que apenas contar. Usamos os números para indicar quantidades, estabelecer uma ordem, expressar uma medida ou, então, compor um código. Então, observar situações de quais números estão presentes, temos contagem do dinheiro, certo? Em cédulas, fita métrica para medir coisas, contagem de corredores, também uso no telefone no dia a dia. Então, pessoal, observe a sua volta e escreva outras situações em que os números estão presentes. Nesse caso, a quantidade pode ser de alunos na sala, medida, altura de uma pessoa, ordem, quem chega numa corrida e código, senhas de segurança, que são feitas caso o celular, certo? Então, a partir disso, nós vamos para algumas atividades, certo? Essa atividade na página 107, ok? Então, nesse caso, vamos lá. Observe as informações em cada item. No item a brasileira Marta recebeu o primeiro recebeu o prêmio Jogadora do Ano da FIFA pela quinta vez consecutiva. Item B. Quantidade de matrículas iniciais do ensino regular, 2017. Anos iniciais, houve matrícula de 12.108.151. Nos anos finais, 9.948.374. Item C. O brasileiro Marilson Gomes dos Santos venceu a 86ª corrida de São Silvestre, conquistando seu terceiro título. Item D. Salvador, 160 km. Item E, aqui o código de uma placa, NXR 1234. Ele quer saber em qual dos itens acima os números indicam quantidade. Nesse caso, B, quantidade de matrícula. Código é uma placa de carro. Medida, temos o B,
quantidade de matriculados, e o D, a distância da cidade de Salvador. Ordem: A, posição da jogadora Marta, e C, quantidade de corridas vencidas pelo Marilson Gomes, certo? Então, para a segunda questão, ele diz o seguinte: a dengue é uma doença que pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Observe na tabela o número de casos dessa doença no Brasil em alguns anos. Nesse caso, item A, os valores apresentados na tabela indicam quantidades, ordem ou medida ou código. Nesse caso, temos aqui na tabela: ano 2012, houve 589.591 casos de pessoas. Em 2013, houve um aumento de 1.452.489 casos. Em 2014, houve uma redução para 589.107. Em 2015, houve outro aumento de 1.649.008 casos. Os valores apresentados na tabela indicam quantidades, ordem, medida ou código. Nesse caso, pessoal, são medidas, no caso, de quantidades de casos, certo? Quantidades. De acordo com a tabela, em qual ano foi notificado o maior número de casos de dengue no Brasil? Então, temos 1.649.008 casos, que aconteceu em 2015. O maior número de casos, certo? Então, os números, pessoal, ocorre isso. Indica quantidades, medidas e ordem, certo? Então, começamos a entender um pouco como será nosso estudo sobre números e nós continuaremos na próxima aula, ok? Então, obrigado a todos. Hoje começamos a usar o livro e vamos continuar usando o livro até o final do ano. Então, tenham boa aula. Até mais.